Boa noite, irmãos e irmãs. É com satisfação que saúdo todos para a palestra do Centro de Estudo Allan Kardec, ainda no formato online, até que a pandemia nos permita, com menor virulência, para que tenha uma reunião presencial. Hoje iniciamos nossa atividade lendo a mensagem do livro Espírito da Verdade. Espírito da Verdade com a mensagem número 20, Aviso da Criação, capítulo 3, item 19. A presença divina constitui verdade perene. Até o silêncio da pedra fala de Deus. O universo repousa na disciplina. O labirinto da selva revela a ordem em cada pormenores. Aí a natureza, tudo pede compreensão e respeito. Modificando aqui. O deserto é o cadáver do mar. A sabedoria em todas as coisas, embora sem tato, a trepadeira sabe encontrar o apoio. Não obstante, sem visão, o girassol descobre o astro-rei. Muito interessante porque em tudo existe afeição boa. A eternidade significa aprimoramento contínuo de repetições. Sem recapitulação e movimento, a Terra desagregaria. E a fé construtiva teme a diversidade. Não teme a diversidade. O penhasco do dilúvio é ponto de segurança. A fé, sem recapitular o movimento da Terra, desagregaria. A fé construtiva não teme a diversidade. O penhasco do dilúvio é ponto de segurança. A obediência não dispensa a firmeza. Humildade é submissa à água, se amolda a qualquer recipiente, mas resoluta, perseverante, atravessa o rochedo. Toda empresa solicita cultura e prática. Inexperiente o homem vivo naufraga no bojo das águas, adaptando lenho morto e navega na superfície do mar. O aspecto exterior nem sempre denuncia a realidade. O vento, supostamente vadio, trabalha na função de cupido das flores. O volume de expressão, apesar de pequenina, a semente é gota da vida. Adaptação do sonho. A palavra feliz constitui invariavelmente. Na linguagem dos pássaros, todo som é melodia. Valor e humildade são expressões de inteligência sublime. Se o cume mais alto recebe a chuva em primeiro lugar, o vale mais baixo recolhe, ao fim, a maior parte da água. Para revelar-se o bem, não existe trombeta. Conquanto invisível, a onda de perfume muitas vezes nutre e refaz. No campo da evolução, a paz é conquista inevitável da criatura. A escarpa de hoje será a planície de amanhã. Foi o espírito de Zé Luiz que ditou essa mensagem. Essa mensagem é muito edificante. Nós pediríamos que cada irmão respeite dessa situação. Ela é longa e muito sábia. Então, cada um de nós vamos pensar a respeito, né? Então, vamos fazer a nossa prece no clima da gloriosa e edificante mensagem. Vamos fechar um pouco nossos olhos para aqueles que desejarem. Vamos respirar profundo. E, fazendo nossa comunhão espiritual com o Pai Celestial,
mentalizando Jesus, nosso guia e modelo, pedindo aos amigos, mentores espirituais que nos auxiliem em nossas atividades e que o palestrante possa transmitir sua mensagem com clareza e facilidade. Misericordioso Pai, pedimos ainda sua bênção para todos, mas especialmente para aqueles irmãos que estão com familiares em situações de risco, internados, e que estão distantes, não podem nem saber de suas notícias. Também para aqueles que estão sofrendo do desencarne, porque nós ainda não entendemos, muitas das vezes nessa situação, que o pai chama o filho quando julgar necessário. Com fé e esperança, vamos pedir a Deus que nos abençoe hoje, agora e sempre. O nosso palestrante de hoje é o irmão Couto. O irmão Couto é uma pessoa muito querida nossa, que hoje está residindo um pouco distante. Deixa eu ver aqui onde é que ele está morando, porque eu até anotei. Então, o irmão Couto, que é muito conhecido, nosso e querido em nossa cidade, está morando hoje em Catu, no estado da Bahia. E o tema da sua palestra é o Livro dos Espíritos e sua tradição histórica e lendária. Com a palavra, o irmão Couto. Muito boa noite a todos, queridos irmãos, amigos, companheiros de Ideal Espírita do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec. É uma felicidade estar com vocês, sempre que possível. Agora, com essa pandemia, a distância se encurtou mais ainda, porque a gente, mesmo distante, se encontra virtualmente. Então, trago para todos o meu abraço fraterno e o beijo no coração. Esse dia de hoje é um dia muito importante para todos nós, um dia especial, porque é exatamente o dia do Espírita, o dia 18 de abril, o dia que foi lançado o Livro dos Espíritos e que, além de nascer a doutrina espírita, nascia também Allan Kardec para todos nós. E nós vamos fazer exatamente a nossa reverência, fazer a nossa homenagem a esse Espírito que trouxe, que veio do alto para nos trazer exatamente essa mensagem consoladora. Nós vamos ler uma mensagem que está no livro Cartas e Crônicas de Humberto de Campos, que tem como título Kardec e Napoleão, para a gente entender a grandiosidade desse espírito que esteve conosco aqui. Diz Humberto de Campos: logo após o 18º Brumário, 9 de novembro de 1799, quando Napoleão se fizera primeiro cônsul da República Francesa, reuniu-se na noite de 31 de dezembro de 1799, no coração da latinidade, nas esferas superiores, grande assembleia de espíritos sábios e benevolentes, para marcarem a entrada significativa do século. Antigas personalidades de Roma Imperial, pontífices e guerreiros das Gálias, figuras notáveis da Espanha, ali se congregavam à espera do expressivo acontecimento. Legiões dos Césares, com seus estandartes, falanges de batalhadores do mundo gaulês, grupos de pioneiros da Evolução Hispânica, associados a múltiplos representantes das Américas, guardavam linhas simbólicas de posição de destaque. Mas não somente os latinos se fizeram representar no grande conclave. Gregos ilustres, israelitas, eslavas e germânicas, grandes vultos da Inglaterra, sábios chineses, filósofos hindus, teólogos budistas, sacrificadores das divindades olímpicas, renomados sacerdotes da Igreja Romana e continuadores de Maomé, ali se encontravam
como em vasta convocação de forças da ciência e da cultura da humanidade. No concerto das brilhantes delegações que aí formavam, com toda a sua figuração representativa, surgia um espírito de velhos batalhadores do progresso que voltariam à liça carnal ou que a seguiriam de perto para o combate à ignorância e à miséria, na laboriosa preparação da nova era da fraternidade e da luz. No deslumbrante espetáculo da espiritualidade superior, com refugência de suas almas, achavam-se Sócrates, Platão, Aristóteles, Apolônio de Tiara, Orígenes, Hipócrates, Agostinho, Fenelon, Giordano Bruno, Tomás de Aquino, São Luís da França, Vicente de Paula, Joana d'Arc, Teresa d'Ávila, Catarina de Siena, Rousseau, Spinoza, Erasmo, Milton, Cristóvão Colombo, Gutenberg, Galileu, Pascoal, Swedenborg e Dante de Alighieri, para mencionar apenas alguns heróis e palatinos maravilhosos trabalhadores que estavam no ambiente, incluindo muitos dos ilustres guilhotinados da Revolução, quais Luís XVI, Maria Antonieta, Robespierre, Danton, Madame Roland, André Chevet, Bellet, Camille Desmoulins e grandes vultos como Voltaire e Rousseau. Depois da palavra rápida de alguns orientadores eminentes, invisíveis clarins soaram na direção do plano carnal, e em breves instantes, no seio da noite que se velava o corpo ciclópico no mundo europeu, emergiu sob a custódia de esclarecidos mensageiros, reduzido cortejo de sombras, que pareciam estranhas e vacilantes, confrontadas com as féricas irradiações do palácio festivo. Era um grupo de almas ainda encarnadas, que, constrangidas pela organização celeste, remontavam a vida espiritual para reafirmarem compromissos. À frente vinha Napoleão, que centralizou o interesse de todos os circunstantes. Era bem o grande curso, com seus trajes habituais e com seu chapéu característico. Recebido por diversas figuras da Roma antiga, que se apresentavam em oferecer apoio e auxílio, o vencedor de Rivoli ocupou radiosa poltrona que de antemão lhe foi preparada. Entre aqueles que o seguiam, na singular excursão, encontravam-se respeitáveis autoridades reencarnadas do planeta, como Beethoven, Ampère, Fulton, Faraday, Goethe, João Dalton Pestalozzi, Pio VII, além de muitos outros campeões da prosperidade e da independência do mundo. Acanhados no veículo espiritual que os prendia à carne terrestre, quase todos os recém-vindos banhavam-se em lágrimas de alegria e emoção. O primeiro cônsul da França, porém, trazia os olhos enxutos, não obstante a extrema palidez que lhe cobria a face. Recebendo o louvor de várias legiões, limitava-se a responder com acenos discretos, quando os clarins ressoaram de um modo diverso, como se pudessem avoar para os cimos no rumo do imenso infinito. Imediatamente, uma estrada de luz, à maneira de ponte levadiça, projetou-se do céu, ligando-se ao castelo prodigioso, dando passagem a inúmeras estrelas resplandecentes. Em alcançando o solo delicado, contudo, esses astros se transformariam em seres humanos, nimbados de claridade celestial. Dentre todos, no entanto, um deles avultava em superioridade e beleza. Tiara rutilante, brilhante na cabeça, como que a aureolar a bênção e o olhar magnânimo, cheio de atração e doçura. Na destra, guardava um cedro dourado, a recamar-lhe de sublimes cintilações. Musicistas invisíveis, através dos zéfiros que passavam apressados, prorromperam num cântico de hosanas, sem palavras articuladas. A multidão mostrou profunda reverência, ajoelhando-se muitos dos sábios e guerreiros, artistas e pensadores, enquanto todos os pendões dos vestilhões arriavam silenciosos em sinal de respeito. Foi então que o grande cônsul se pôs em lágrimas, e levantando-se, avançou com dificuldade na direção do mensageiro que trazia o báculo de ouro,
postando-se genuflexo diante dele. O celeste emissário, sorrindo com naturalidade, ergueu-o de pronto e procurava abraçá-lo, quando o céu pareceu abrir-se diante de todos e uma voz enérgica e doce e forte, como a ventania e veludosa como a ignorância, como a ignorada melodia da fonte, exclamou para Napoleão, que parecia eletrizado de pavor e júbilo ao mesmo tempo: irmão e amigo, ouve a verdade, que te fala em meu espírito. Este à frente do apóstolo da fé, que sob a égide do Cristo descerá para a terra atormentada um novo ciclo de conhecimento. César ontem e hoje orientador, rende o culto de tua veneração ante o pontífice da luz. Renova perante o evangelho o compromisso de auxiliar-lhe a obra renascente. Aqui se congregam conosco lidadores de todas as épocas, patriotas de Roma, das Gálias, generais e soldados que te acompanharam nos conflitos da Falásia, de Tapsa, de Munda, remanescentes das batalhas de Gergóvia e de Alexia. Aqui te surpreendem com simpatia e expectação. Antigamente, no trono absoluto, pretendias-te descendente dos deuses para dominar a terra e aniquilar os inimigos. Agora, porém, o Supremo Senhor concedeu-te por berço uma ilha perdida no mar, para que não te esqueças da pequenez humana, e determinou voltasses ao coração do povo que outrora humilhastes e escarnecestes, a fim de que lhes garanta a missão gigantesca junto à humanidade no século que vamos iniciar. Colocado pela sabedoria celeste na condição de timoneiro da ordem, no mar de sangue da revolução, não ouvides o mandato para o qual foste escolhidos. Não acredites que as vitórias das quais fostes investido para o consulado devam ser atribuídas exclusivamente ao teu gênio militar e político. A vontade do Senhor expressa-se nas circunstâncias da vida. Unge-te de coragem para governar sem ambição e reger sem ódio. Recorre à oração e à humildade para que não te arrojes aos precipícios da tirania e da violência. Indicado para consolidar a paz e a segurança necessária ao êxito do abnegado apóstolo, que descortinará a era nova, serás visitado pelas monstruosas tentações do poder. Não te fascines pela vaidade que buscará coroar-te a fronte. Lembra-te de que o sofrimento do povo francês, perseguido pelos flagelos da guerra civil, é o preço da liberdade humana, que deves defender até o sacrifício. Não te macules com a escravidão dos povos fracos e oprimidos, nem enlameis os teus compromissos com exclusivismo e com vingança. Recorda que, obedecendo às injunções do pretérito, renascestes para garantir o ministério espiritual do discípulo de Jesus que regressa à experiência terrestre. E vale-te da oportunidade para santificar os excelsos princípios da bondade e do perdão, do serviço e da fraternidade do Cordeiro de Deus, que nos ouve em seu glorificado sólio de sabedoria e de amor. Se honrares as tuas promessas, terminarás a missão, com o reconhecimento da posteridade, e escalarás horizontes mais altos da vida. Mas se tuas responsabilidades forem menosprezadas, sombras aflições amontar-se-ão sobre as tuas horas, que passarão a ser gemidos escuros em extenso deserto. Dentro do novo século, começaremos a preparação do terceiro milênio do cristianismo na Terra. Novas concepções de liberdade surgirão para os homens. A ciência erguer-se-á em indefiníveis culminâncias. As nações cultas abandonarão para sempre o cativeiro e o tráfico de criaturas livres. E a religião desatará os grilhões do pensamento que, até hoje, encarceram as melhores aspirações da alma no inferno sem perdão. Confiamos, pois, ao teu espírito valoroso a governança política dos novos eventos e que o Senhor te abençoe.
Cânticos de alegria e esperança anunciavam nos céus a chegada do século XIX. E enquanto o Espírito de verdade, seguido por várias cortes resplandecentes, voltava para o alto, a inovidável Assembleia se dissolvia. O apóstolo, que seria Allan Kardec, sustentando Napoleão nos braços, aconchegou-o de encontro ao peito e acompanhou bondosamente até religá-lo ao corpo de carne no próprio leito. Em 3 de outubro de 1804, o mensageiro da renovação renascia num abençoado lar em Lyon, mas o primeiro cônsul da República Francesa, assim que se viu desembaraçado da influência benéfica e protetora do espírito de Allan Kardec e dos seus cooperadores, que retomavam pouco a pouco a integração com a carne, confiantes e otimistas, engalanou-se com a púrpura do manto e, embriagado de poder, proclamou-se imperador em 18 de maio de 1804, ordenando a Pio VII viesse coroá-lo em Paris. Napoleão, contudo, convertendo celestes concessões em aventuras sanguinolentas, foi apressadamente situado, por determinação do alto, na solidão curativa de Santa Helena, onde esperou a morte, enquanto Allan Kardec, apagando a própria grandeza na humildade de um mestre-escola, muitas vezes atormentado e desiludido, como um simples homem do povo, deu integral cumprimento à divina missão que trazia à Terra, inaugurando a era espírita cristã, que gradativamente será considerada em todos os quadrantes do orbe como a sublime renascença da luz para o mundo inteiro. Humberto de Campos, na obra Cartas e Crônicas. Para a gente, a leitura foi longa, mas a gente precisava entender a grandeza desse espírito que veio ter conosco para consolidar a chegada da terceira revelação do Consolador que Jesus prometera. E é exatamente nessa data, aonde nascia para nós Allan Kardec e a doutrina dos Espíritos, que nós queremos fazer a nossa reverência, a nossa homenagem a esse homem que foi o educador de todos os tempos, que era o seu sonho desde a infância tornar-se um educador. Só que ele não tinha ideia da dimensão que seria esse trabalho dele de educador. Então, meus irmãos, para a gente fazer assim uma grande homenagem, nós vamos propor aqui que assentem-se em suas cadeiras, ajustem os encostos, apertem seus cintos e vamos fazer uma viagem. Tomar o avião da imaginação e viajarmos até Paris. Paris, no dia 18 de abril de 1857, o dia daquele acontecimento. Para a gente chegando em Paris, vamos ver ali aquela belíssima cidade, a Cidade de Luz, aonde acorriam para lá todos os pensadores, todos os artistas, poetas, realmente a cultura fervilhava naquele ambiente. Em 1804, houve uma reunião lá na prefeitura. Paris tem 3 prefeitos, o prefeito administrativo, o prefeito de obras e o prefeito de polícia, que se chamam, né? E esses 3 prefeitos, em 1804, fizeram o plano diretor de Paris, aonde, nesse plano diretor, ficou definido que eles fariam de Paris, de toda Paris, um grande museu. Tudo em Paris tem história, tudo tem um acontecimento. As pontes que cortam o Rio Sena são os nomes das batalhas que a França participou. Tem uma praça, que é a Praça Napoleão Bonaparte, tem o busto dele, e atrás dessa praça sai a Rua da Paz. Então, eles dizem que Napoleão deu as costas à paz. E vamos ver exatamente nessa mensagem que esse Napoleão foi um espírito que desceu com compromisso para executar na sua encarnação. Ele vinha exatamente para pegar os ideais da Revolução Francesa de 1789, liberté, igualité, fraternité, liberdade, igualdade, fraternidade, e dar ao povo exatamente a segurança e a tranquilidade para que isso seguisse. Mas nós, como a história nos mostra, ele deixou-se levar pela ânsia de poder, coroou-se imperador e realmente promoveu grandes distúrbios naquilo que seria o projeto. Mas nessa reunião que nós referimos na mensagem, ele foi levado ao mundo espiritual para ele reafirmar o compromisso
de que Allan Kardec, aquele espírito nobre, estava reencarnando por missão do próprio Cristo, e ele deveria deixar a França em condições para tal. Então, chegando em Paris, no dia 18 de abril de 1857, era um sábado de primavera. 7 horas da manhã, ali no Palais Royal, onde ficava a Galeria de Orleans, estava a livraria Denty, né? Naquela manhã, ainda a bruma suave da névoa começava a se dissipar com os primeiros raios solares, e uma carroça encosta próximo à entrada da livraria. Era chegada à encomenda, onde o senhor Clemente, o gerente da livraria Denty, foram lá retirar 60 pacotes, contendo 20 volumes cada um. O livro que seria lançado naquela data, ao preço de 3 francos, insignificante. O objetivo mesmo era divulgação. 3 francos, hoje equivale talvez a uns 10 reais, que é o preço desse evangelho que a gente vende aí nas casas espíritas, né? E estava assim, a livraria Denty era hoje comandada pela viúva, a Melaine Denty, e o seu filho Eduardo. O senhor Denty, que foi quem realmente recebeu o professor Hippolyte, quando ele lhe trouxe aqueles escritos que queria publicar, e o senhor Denty vai dizer ao professor Hippolyte que já tinha tanta literatura sobre espiritualismo que ele achava que esse talvez não fosse um bom momento para aquilo. E o professor Rivaio insiste e pede a ele que leia, que veja aqueles escritos e depois lhe dê um retorno. E após ler, o senhor Denty assume o compromisso de imediatamente mandar para a tipografia aquele material para que viesse a ser publicado, sim. Logo, um pouco tempo depois, ele vai desencarnar, mas a sua esposa, ciente do compromisso assumido, dá continuidade e faz com que aquele livro chegue à publicação. Ela própria, a Melaine, prepara uma estante, bota um veludo vermelho, onde bota os livros em cima, exatamente ela queria chamar a atenção, porque ela também já tinha lido e sabia da importância daquela obra. O primeiro cliente a entrar na livraria, e foi chamado a atenção exatamente pela os livros como estavam arrumados, a estante que a madame tinha feito, foi o jornalista do Correio de Paris, do Charlat. E aí, ele vendo aquele livro, vai perguntar do que se tratava, e a madame Melaine, com o maior prazer, vai dizer da obra que tinha um livro sobre espiritualismo, que estava trazendo informações do mundo espiritual e trazia muita orientação, uma filosofia nova para a humanidade, né? Era assim que estava acontecendo. O menino Eduardo pegou logo um exemplar para ele também, para ler, e foi encontrar-se com a sua noiva Rosalie, que estavam fazendo os preparativos para o casamento. Quando ele se encontra com a noiva e ficam lá na praça conversando, ela, vendo o livro, já vai perguntar a ele de que se tratava. E ele também já vai dizer, conversar que era uma obra do Livro dos Espíritos, que estava chegando, com muitas informações sobre o mundo espiritual. E ela quer saber se aquele livro trazia informações sobre casamento, sobre filhos, essas coisas, e eles ficam naquele colóquio durante muito tempo. Naquele dia, ainda à tarde, o professor Rivaio, agora vamos fazer logo um parênteses aqui para a gente entender. Hippolyte Léon Denis Rivaio é o nome de Allan Kardec. Ele vai adotar o pseudônimo de Allan Kardec quando ele lança a obra, e nós vamos explicar por que ele adotou esse pseudônimo de Allan Kardec. Quando, naquela tarde, o professor Rivaio vai até a livraria para saber como é que estava, né, a movimentação, os livros, a saída e tal, e ele vai ser informado pela Melaine que já tinham sido vendidos mais de 50 exemplares. Uma coisa inusitada para eles na época. Sim, a nossa fala, esse assunto que a gente está trazendo, a gente tem uma obra chamada O Livro dos Espíritos, Sua Tradição Lendária Histórica, do professor Canuto Abreu. E essa é a nossa referência bibliográfica dessa conversa que nós estamos tendo. Essa é uma obra que muitos grandes expositores espíritas utilizam falar do Livro dos Espíritos. Então, a Melaine vai dizer que mais de 50 exemplares já haviam sido vendidos e celebridades, personalidades importantes da França já tinham passado por lá e adquirido a mesma. O George Sander, romancista, era um camarada que ele gostava de escrever umas peças bem picantes, umas coisas bem contundentes,
mas quando ele soube do que se tratava, tratou de adquirir para si aquele exemplar. Victor Hugo, né? Victor Hugo, famoso escritor Victor Hugo, que hoje continua trabalhando no mundo espiritual, tornou-se espírita lá desde a época de Kardec, e no mundo espiritual ele vai, até hoje ele continua trabalhando com a gente, né? Victor Hugo, famoso escritor, tinha escrito há pouco tempo Os Miseráveis, que todos nós conhecemos, a sua obra famosa, aonde ele retrata a França do ano de 1832, que era aquele caos exatamente em função do não cumprimento daquela proposta que coubera a Napoleão. Então, a fome, a miséria tomando conta do povo e o povo querendo, clamando por tudo, está muito bem descrito ali na obra Os Miseráveis, de Victor Hugo. Ele vai adquirir o Livro dos Espíritos logo no primeiro dia. Lamartine, o poeta, foi outro que lá passou e também adquiriu. Alexandre Dumas. Quem de vocês se lembra de Alexandre Dumas? Quem? Ele escreveu o quê? Nós gostamos demais de Alexandre Dumas, porque nós já vimos a obra dele, pelo menos no filme Os Três Mosquiteiros, né? Que é de autoria dele. E também adquiriu. E Camilo Flammarion, que, além de adquirir, se tornaria um trabalhador também, ainda em vida, com Allan Kardec. O professor Rivaio volta para sua residência. Ele morava na Rua dos Mártires, número 8, num primeiro andar. Embaixo era um café. A Rua dos Mártires, ela vai... No final da Rua dos Mártires, tem o Campo dos Mártires. É um cemitério onde eram enterrados os heróis de guerra. E Allan Kardec morava, naquele dia, naquele período, ele morava na Rua dos Mártires, número 8, no primeiro andar. Era um apartamento pequeno, apenas 4 cômodos, mas era só ele e sua esposa, Gabi, Gabriela Goudet, né? E naquela noite, a Gabi resolveu fazer um chocolate quente, oferecer um chocolate quente para os seus amigos, aqueles que participaram mais diretamente do lançamento do Livro dos Espíritos. E foi lá, nessa recepção, nesse momento, ela foi receber os amigos dele para que se comentasse, se explicasse algumas nuances do evento, né? A noite chegou e começaram a chegar os convidados. Esses convidados são exatamente aqueles que participavam com ele nas reuniões, né? Nas reuniões. Nós vamos explicar aqui. O primeiro a chegar foi a família Baldan. A família Baldan, Emília Charles, era o pai, a Clementine, a mãe, e as duas meninas, Caroline, de 18 anos, e Júlia, de 15. A explicação, essas duas meninas foram as médiuns principais no recebimento do Livro dos Espíritos. Elas duas, uma com 18 anos, outra com 15, foram as médiuns principais no recebimento do Livro dos Espíritos. Allan Kardec, ele é tido como bom senso encarnado. Ele era muito meticuloso. Ao contrário de muita gente que acredita em tudo que os espíritos dizem, Allan Kardec não aceitava uma informação porque foi o espírito que disse não. Ele pegava a mesma pergunta, mandava para 10 médiuns diferentes e depois recolhia as 10 respostas. Se tivesse uma que fosse divergente, ele jogava tudo fora. Ele só compilou aquilo que era concórdia, aquilo que tinha sentido, aquilo que fazia lógica. E é isso, é esse bom senso que ele instiga e que ele transmite para todos nós que façamos do mesmo jeito nos dias atuais. Não é porque é espírito que está dizendo não. Os espíritos, na ramo dele, nada mais são do que as almas dos homens que viveram na Terra. Então, tem homem brincalhão, tem homem mentiroso, tem homem charlatão, tem tudo no mundo espiritual também. E, como eu estava dizendo, ele tinha tão criterioso que ele recebeu as respostas do Livro dos Espíritos através das duas meninas, e na hora de fazer a revisão, ele usou uma terceira médium, uma terceira pessoa, que era porque se as duas meninas tivessem cometido algum erro, a terceira, com certeza, não passaria por ela, o erro, seria detectado. Mas foi exatamente assim que ele fez, o bom senso encarnado. A Madame de Palmaison, que era uma das senhoras onde tinha reunião na casa dela. O Allan Kardec passou a frequentar reuniões na quarta à noite e no sábado. E uma das reuniões era na casa da senhora de Palmaison, que foi lá onde ele conheceu a família Baldan, que era amiga da senhora de Palmaison. O senhor Dufault e a sua filha Hermance. Essa menina, Hermance, ela tinha uma história já, porque ela era médium e tinha escrito um livro psicografado, A História de Joana d'Arc, ditada por ela mesma, em 1855. Então, essa Hermance Dufault já tinha
já era uma médium conhecida. E hoje em dia tem muitas obras dela aí que ela está psicografando, né, que é a Reforma Íntima Sem Martírio, e tem algumas outras obras que está circulando aí na nossa literatura espírita. O viúvo Jafé e a sua filha Ruth. Ruth Jafé. Essa Ruth Jafé é exatamente a terceira médium que ele vai fazer a revisão do Livro dos Espíritos através dessa menina Ruth Jafé. Essa Ruth Jafé também já era médium profissional, né? Lá na Europa, como nos Estados Unidos, é comum ter médiums profissionais, com escritório, atendente, fazendo consultas pagas. Quem assistiu o filme Ghost sabe que a nossa amiga lá, a Goldberg, ela fazia o papel da médium que cobrava, né? E ela era charlatã, só fazia enganar as pessoas, até que um dia ela escutou realmente o Sam e aí deu toda aquela confusão. Bom, então, essa menina Jafé, ela já era médium, já conhecida também, e contribuiu, veio para ajudar nesse trabalho. Depois ela criou um probleminha, se der tempo a gente conversa sobre ela. O casal Rustam é aquele dos 4 evangelhos, muito conhecido, era também magnetizador, inclusive o professor Hipólito também participava de grupos de magnetizadores. Haviam muitos grupos de magnetizadores em toda a Europa, né? Esses homens se reuniam para aplicar a bioenergia, o passe nosso hoje. Só que eles, na época, eles achavam que a energia era apenas do corpo, de corpo para corpo. Era a energia deles que estava sendo para curar as pessoas. Isso era comum. Só vieram despertar que podia haver uma interferência espiritual após os acontecimentos de Hadesville, quando souberam da intervenção dos espíritos lá. Então, a partir dali, é por isso que o espiritismo se propagou tão rapidamente entre esses companheiros de magnetismo. As 4 mocinhas ficaram num canto lá conversando, as senhoras conversaram em outro ambiente, e aí, na conversa das senhoras, surgiu uma pergunta que todas queriam saber. Perguntaram como é que a senhora Rustam, como é que tinha sido a última Semana Santa. Por quê? O danado do Rustam, ele era magnetizador, e num desses grupos de magnetismo que ele participava, faziam aquela brincadeira da experiência da regressão de memória, né? E ele se submeteu, usavam haxixe, um negócio lá, e ele se submeteu à regressão de memória, e ele se viu crucificado ao lado de Jesus. Ele foi um dos ladrões que foi preso e crucificado junto a Jesus. E aí, o problema que a gente sempre relata, o Geiso aí vai nos ajudar nesse mistério, a regressão de memória só é para ser feita por profissionais especializados, homens que conhecem o processo e que sabem, para fins terapêuticos, para curar fobias, neuroses, psicoses, problemas que é indicado esse danado da regressão de memória. Não é para fazer por brincadeira, por curiosidade, para querer saber quem foi, isso, aquilo, outro, não, porque tem consequências. Isso foi o que aconteceu com o Rustam. Ele voltou, e aí toda Semana Santa ele sentia dores atrozes nas pernas, insuportáveis. Ia para o médico fazia os exames, fazia tudo e não achava a resposta do que era. Quando passava a Semana Santa, as dores passavam. Por quê? Quando os crucificados, se eles ficassem lá apenas pela crucificação, iam demorar 2, 3 dias para morrerem. Então, os soldados quebravam-lhe as pernas para que as hemorragias acelerassem a morte. Jesus não teve as pernas quebradas, porque quando o soldado Longinos foi para quebrar-lhe as pernas, ele perfura com a lança e vê que Jesus já estava morto. Mas o danado do Rustam, então aquilo era já uma gozação, uma brincadeira que as senhoras sempre que se encontravam faziam essa pergunta à esposa de Rustam. Continuaram a chegar os convidados, o professor Canu e a sua esposa, o livreiro Clemente, esposa, o capitalista Leclerc, esposa, Madame Roger e esposo, o negociante Carlotte e sua filha Aline. Essa menina Aline vai ter um trabalho muito importante na abertura da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, porque ela era amiga da filha de Napoleão III. Napoleão, com medo de perder poder, de revoluções e isso, ele fechou tudo. Não podia, não tinha, tudo estava fechado. E aí, para que se conseguir uma licença de reabertura de uma sociedade desse tipo, demoraria anos. E a menina, através da intervenção dela, em pouco mais de 6 meses, a licença para funcionamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas saiu e foi inaugurada no dia 1º de abril de 1858. Então, foi um trabalho muito importante da menina Aline.
a quiromante Decardone e o celibatário Fortier, né? Era o grupo que tinha sido convidado, estavam ali no apartamento dele e iam começar os discursos, as celebrações. Ele pede a palavra e pede aos amigos que observem. Ele começa o seu discurso exatamente agradecendo a todos que tiveram, que contribuíram de alguma forma para que aquele livro chegasse à publicação, por tudo que aconteceu, e o agradecimento especial às meninas Caroline, Julie e Ruth. E vai dizer para elas por que ele assumiu sozinho a autoria do livro com o pseudônimo de Allan Kardec, né? Ele vai dizer que as irmãs Fox, lá nos Estados Unidos, foram perseguidas o resto da vida, toda porque as irmãs Fox, quem conhece o estudo da doutrina espírita, sabe daquele acontecimento de lá. Essas meninas foi quem descobriram a participação, a comunicação com os espíritos através dos raps ou as pancadas, mas como os Estados Unidos é um país eminentemente metodista, né, evangélico, eles não admitem. Aí perseguiram as meninas a vida toda. E para que não acontecesse com essas três, ajudantes, contribuintes do processo do Livro dos Espíritos, ele vai assumir a responsabilidade sozinho, como sendo o autor, para que as meninas, muito jovens ainda, não sofressem essa perseguição. E foi aí que a Ruth não gostou. A Ruth queria que o nome dela tivesse aparecido na obra, porque ela era uma médium e queria ter notoriedade. Mais tarde, ela vai, inclusive, ameaçar a Allan Kardec de levá-lo à justiça, porque queria que o nome dela aparecesse no Livro dos Espíritos, né? Vejam vocês essa companheira colocando em xeque a doutrina dos Espíritos, que estava chegando, um projeto de Jesus. Mas, mais tarde, ela ia reencarnar, e aí a gente vai ver que ela reencarna no Brasil, e todo mundo diz, coitadinho, por que o bichinho sofria tanto? O bichinho tinha culpa no cartório, como diz a minha mãe. Mas vamos em frente. Então, ele vai dizer por que assumiu sozinho a responsabilidade da titularidade. Ele vai dizer que foi em dezembro de 1854, quando ele encontrou o senhor Fortier, que o convidou para essas sessões das mesas girantes. As mesas estavam brincando, virou qualquer luxo, em toda a Europa, em todo canto, inclusive aqui no Brasil. O Jornal do Comércio aqui de Pernambuco e de Fortaleza, todos noticiam essa brincadeira das mesas girantes. As pessoas se reuniam, faziam uma roda e a mesa ficava ali flutuando só para diversão mesmo, não levava nada. E o seu amigo vai chamar, mas ele diz que ele, como magnetizador, ele não via nada de sobrenatural nesse acontecimento das mesas girantes e ele se nega a acompanhar. Mas, posteriormente, já agora em janeiro de 1855, o seu amigo vai dizer que amigo, as mesas agora não estão só girando, as mesas estão dando resposta. Ou fizeram um código lá, botaram as letras, a mesa vem lá e fica juntando as letras e respondendo as questões que o povo faz. E aí o professor Hipólito resolve ir a investigar. E vai, bom, agora eu gostaria de ler, ele vai. E quando ele chega, está lá todo mundo com as perguntas mais frívolas possíveis, mais tolas, até que passa a palavra a ele. E quando passa a palavra ao professor Rivaio, ele vai fazer a seguinte questão. Ele diz, como pode a mesa, que não tem cérebro nem nervos, dar as respostas? E a resposta que a mesa deu foi a seguinte, não é a mesa, somos nós, os espíritos dos homens que viveram na Terra. E o professor Rivaio parte para a segunda questão de imediato. Se são os espíritos dos homens que viveram na Terra, como é a vida após a vida? Como é a vida após a morte do corpo físico? E a resposta foi notável. A morte não modifica ninguém. Partimos para o mundo de cá com os mesmos gostos, com os mesmos aptidões, com os mesmos sentimentos que quando em vida. E o professor Rivaio foi anotando aquelas questões na sua cadernetinha. E, a partir dali, ele passou a frequentar reuniões na casa da Madame de Plamaison na quarta, outro no sábado, e ele, como era muito organizado, muito metódico, olha, já que são os espíritos que estão dando comunicações, vamos começar a nossa reunião com uma prece. E aí ele já começou a selecionar. Aquele povo que vinha só por brincadeira, por besteira, começou a se afastar e ficando já selecionando um grupo mais seleto.
Agora já não era mais a mesa, já era uma cesta, botava o lápis amarrado na cesta, a pessoa botava a mão em cima da cesta, o lápis saía lá correndo, escrevendo, e a coisa foi evoluindo ao ponto de que a pessoa já pegava o lápis e, influenciada a própria pessoa, o médium, como ele próprio vai defender, já estaria escrevendo através da psicografia, a influência direta, né? Essa palavra médium, quem criou foi ele, para designar o meio pelos quais os espíritos se comunicam. Ele criou essa palavra médium, que vem do latim. Ele vai dizer, então, que nessas reuniões de quarta-feira, foi lá que ele conheceu a família Baldan, né? Conheceu o seu Leclerc, Jafé, aí toda aquela companhia. E ele vai dizer o seguinte, olha, primeiramente, no primeiro momento, o título do livro, eu pensei que seria Religião dos Espíritos. Mas, depois, pensado e inspirado, mudamos o título para o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, ele tem duplo sentido. Ele é Livro dos Espíritos porque é de autoria dos Espíritos. Os Espíritos é que são realmente o autor do livro. Então, primeiro, a obra. E a segunda, o livro é dos Espíritos porque fala dos Espíritos, fala do mundo espiritual. Então, tem duplo sentido o título do livro. E a primeira edição foi publicada no dia 18 de abril, tinha 501 perguntas e respostas. Essas 501 perguntas e respostas foi, ao longo do tempo, revisada, corrigida, modificada. Tem perguntas que ele teve que modificar profundamente, exatamente em função da questão das consequências que levariam, abortos, essas coisas que sugeriam, os espíritos chegaram e recomendaram a mudança completa, e foi no dia 20 de março de 1860, a terceira edição, que é a que nós temos hoje, com 1.019 perguntas. Então, ele vai dizer que, frequentando as reuniões, começou, então, ele fazia as perguntas e anotava, foi em junho de 1856, quando o Espírito de Verdade, através da médium, vai lhe dar a revelação da sua missão. Vai dizer que era o Espírito de Verdade quem coordenava aquele trabalho, a pleiade de espíritos que estavam ali assessorando, e que aquele material que ele estava rabiscando, escrevendo na sua caderneta, ele deveria publicar. Ele vai dizer que não era a intenção dele, ele estava escrevendo aquilo ali apenas para pesquisa pessoal, mas o Espírito de Verdade disse que foi ele o designado para a tarefa. Se ele não fizesse, outro faria, mas a tarefa era dele. E aí ele vai entender a sua missão e vai também, numa das comunicações, vai ser dito a ele que ele, no passado, ele tinha sido um sacerdote druida, ali mesmo nas Gálias, né? A atual França, ele tinha sido um sacerdote druida que se chamava Allan Kardec. Daí, ele tirar esse nome para o pseudônimo que adotaria a partir de então. E ele vai exatamente falando sobre todo o acontecimento, e encerra a sua fala e passa a palavra para os amigos, né? O Carlotti vai falar que desde 1850 conhecia o professor Rivaio, que conheceu o Rostam e foi conhecendo toda aquela turma toda. Em junho, tiveram a primeira revelação da missão através da médium Aline, que o seu guia seria um homem justo e sábio, que você o conheceria como a verdade. Esse Espírito de Verdade, como nós já falamos, o Xaxá leu a mensagem aí do livro do Espírito de Verdade. Esse Espírito de Verdade, ele era quem coordenava todos os espíritos nobres que participaram, como nós vimos lá na reunião, a quantidade de espíritos nobres que estavam lá, esses espíritos, alguns reencarnaram e outros ficaram ajudando na construção desse projeto, né? E lá no Prolegômenos, no Livro dos Espíritos, nós vamos ver a relação de vários desses espíritos que estão lá, que participaram da construção do Livro dos Espíritos. E dentre esses espíritos que estão lá, tem o nome de Sócrates. E quando o nome de Sócrates surge, o Allan Kardec vai questionar. Ele vai dizer, mas eu tenho respostas aqui de São Luís, de Fenelon, de Erasto, de tal e tal, mas não tem nenhuma resposta aqui de Sócrates. Não me lembro. Aí Sócrates disse, fique quieto, eu era quem inspirava você a fazer as perguntas. Então, vejam como uma coisa era bem organizada. Uns para responder e outros para inspirar, para fazer as questões. E assim, esses homens foram falando. Rostam vai pedir a palavra também, falar sobre a missão, dizendo que missionário não é o que parte com o encargo, e sim o que regressa com
a obra feita. Era o caso deles ali, naquela noite, estavam exatamente com a missão cumprida da primeira obra, que era o Livro dos Espíritos, que ele não tinha ideia da grandeza, da grandiosidade que se tornaria a doutrina dos Espíritos. Como eu disse antes, o grande sonho do professor Hippolyte era ser um educador. Então, desde pequeno, ele se dedicou, foi para Yverdun, na Suíça, estudar na escola de Pestalozzi. Quando, em 1825, ele volta para a França, vai se dedicar exatamente ao magistério, a escrever livros de cunhos didáticos para ajudar no processo de educação da França. E ele era uma pessoa notável, notória, já com muita influência em toda a França, exatamente por causa desse trabalho de educador que era. E vai conhecer a sua Gabi, né? E ele se casa com ela em 1832. Ele se casa, é uma professora também, já era mais velha do que ele, mas, enfim, o objetivo dele era ser esse grande educador. E Baudin, né? O senhor Baudin vai falar. O senhor Baudin, a família Baudin morava na Ilha da Reunião. Ele era produtor de café e de açúcar. E as duas meninas, Carolina e Júlia, já tinham a mania de brincar, de conversar com os espíritos. Inclusive, elas tinham um espírito amigo que se chamava Zéfiro. E numa das brincadeiras, o Zéfiro, lá na ilha, a ilha ficava distante. E ele disse assim: avisa seu pai que nós vamos viajar para Paris. Vamos para lá para reencontrar um grande amigo, o druida do passado. E aí o senhor Baudin não deu ouvidos, porque não tinha, uma viagem naquela época durava 6 meses, o que é que eles iam fazer na França, lá em Paris, só deixa que o Ministério da Agricultura da França, o equivalente ao Ministério da Agricultura, manda uma carta convocando o senhor Baudin para uma reunião lá em Paris para discutir a questão do café, que estava entrando em crise, porque um país da América do Sul estava produzindo um café de boa qualidade e estava dominando o mercado internacional. Quem era esse país? Quem era? Éramos nós que estávamos surgindo, sim, no cenário internacional como produtores de café. E aí o senhor Baudin, né, vai com toda a família para Paris. Ele era amigo da senhora de Plamaison, e lá na casa da Madame de Plamaison reencontra então o professor Rivaio, e é uma grande alegria para o Zéfiro dizer que reencontraram aquele que foi um grande amigo do passado, o sacerdote druida Allan Kardec. As festividades continuaram, muitas alegrias, e é feito o chocolate é servido para todos, e no final da noite é feita uma prece de encerramento. A menina Hermance Dufour vai fazer a prece. E na hora que ela começa a fazer a prece, São Luís incorpora e é quem faz a prece de encerramento. Após a prece, os convidados voltam para suas casas e Allan Kardec ainda vai ao escritório fazer as anotações daquela noite, registrar aquele acontecimento. Era tudo que tinha se passado naquele dia 18 de abril de 1857. Tornemos o nosso avião da imaginação e voltemos para os nossos lares, para a nossa querida cidade de Mossoró, para a gente fazendo já o nosso encerramento. Então, meus queridos, nesse momento delicado que passa a humanidade, que passa todo o planeta, nós estamos aqui, não tenhamos dúvidas. Todos nós sabíamos, está no nosso planejamento reencarnatório, esse momento. O Manuel Filomeno de Miranda, no livro que Divaldo lançou agora no final do ano, no Rumo ao Mundo de Regeneração, ele vai dizer que o processo da regeneração já está em andamento, está acontecendo. Era a grande preocupação da espiritualidade que esses desencarnes se dessem através de uma guerra nuclear, uma guerra atômica. E eles fizeram de tudo para que não acontecesse assim. Realmente conseguimos ultrapassar essa fase. Mas o desencarne é necessário. 1/3 dessa população que está aqui no planeta, vinculada ao planeta hoje, que não entendeu a mensagem do Cristo, não retorna para cá. Vão ser exilados, vão para um mundo primitivo, para, com o conhecimento que têm, ajudarem na evolução do mesmo para um mundo de provas e expiações. E, ou seja, a gente, todos nós do movimento espírita sabemos dessa informação.
Então, nesse momento, nós somos espíritos. Não tem por que ter pânico, ficar apavorado, levar desarmonias e preocupação. Não, nós somos os ceareiros que Jesus mandou para cá nesse momento. O Manuel Filomeno de Miranda é taxativo. No mundo espiritual hoje, eles só contam com nós, os espíritas, porque somos o que temos a fé raciocinada. Então, que sejamos esse farol, esse porto seguro, esse ancorador onde todos os nossos irmãos de caminhada que estejam aflitos, estejam necessitados, procure o amparo, o aconchego, o esclarecimento. É isso que espera de cada um de nós, Jesus. Nós façamos cumprir essa palavra. Allan Kardec, no mundo espiritual, ajuda a que o processo da regeneração se estabeleça no nosso planeta, na nossa terra, querida terra. E nós que sejamos esses timoneiros, esses desbravadores que estaremos levando, sim, essa consolidação dessa mensagem espírita cristã. Meus irmãos, fica o nosso abraço no coração, um beijo em todos vocês. Tenhamos a certeza que o Cristo está no leme, o projeto é dele. Nada aqui acontece sem seu conhecimento, sem sua permissão. E ele, pois, ele conta conosco. Sejamos aqueles que divulgam a paz, que divulgam a harmonia, que divulgam o bem, e não fazer pânico e terrorismo nas redes sociais, como a gente vê aí, e ficamos tão chocados com muitos companheiros, principalmente os companheiros espíritas, com postagens tão agressivas, tão... enfim, sejamos aqueles que estamos a espalhar o bem. Espalhe o seu perfume onde você está plantado, onde você está. É isso que a gente precisa fazer para mudar a psicosfera do nosso planeta e fazer com que o amor aqui reine. Porque Jesus conta conosco. Um grande abraço, um beijo no coração de todos vocês. Couto, você foi muito feliz. Agradecemos sua grande colaboração em nome do Centro de Estudo Espírita Allan Kardec. Suas informações a respeito do assunto foram muito bem concatenadas. Digo, muito boa síntese. O assunto é importante e muito longo para ser resumido em pouco tempo. E você conseguiu transmitir. Meus parabéns. A palavra está falando. Quer falar alguma coisa mais? E gostaria de saber se você faria a nossa prece final. Podemos sim, Fachá. Nós agradecemos e temos a certeza de que a nossa tarefa é de levar a mensagem do Cristo através da doutrina espírita em todos os lugares. Vamos, nesse clima de paz e harmonia que nos envolveu, possamos acalmar os nossos corações, dizendo assim: amorável Mestre Jesus, amigos espirituais que nos protegem, que nos ajudam, que coordenam as nossas atividades de implantação, de divulgação da doutrina espírita. Mentores de cada um de nós, nesse instante, Senhor, nos reunimos em Teu nome e queremos agradecer por esta oportunidade, em que aqui reunidos pudemos alimentar os nossos espíritos de conhecimento e de saber. Derrame, Jesus, sobre todos nós, que essa mensagem nos penetre os corações, as consciências, que venham a frutificar em abundância, no dia a dia, através das nossas obras, através dos nossos atos, nós possamos ser reconhecidos como os teus discípulos, ajudando, amparando, esclarecendo e consolando todos que estão conosco na jornada. Derrame, pois, Jesus, sobre toda esta assembleia de espíritos encarnados e desencarnados aqui presentes, a tua bênção, a tua luz, a tua paz, nesta noite e sempre. Que assim seja. Irmãos e irmãs, uma boa noite, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, tenhamos uma ótima semana.